Safrista. Vamos falar agora sobre o safrista. O safrista, ele tem que fazer um contrato. Então é feito um contrato, nós chamamos isso aí de contrato de safra. Por quê? Porque esse contrato não é por prazo indeterminado. Ele tem uma duração que vai depender das variações estacionais da atividade agrária. Exemplo, época da panha de café, época da panha de laranja. Não colhe café, não colhe laranja todos os meses do ano. Por isso, quando o empregador necessita de colher o café e colher as laranjas, ele pode contratar safristas, que é feito um contrato de safra, lá nos termos do artigo 14, parágrafo único da Lei 5889/73. E esse contrato de safrista não é contrato por prazo indeterminado, e sim contrato por prazo determinado. Prazo determinado. E existem algumas situações em que pode ser contratado também por pequeno prazo, e isso é uma novidade na Lei 5889. Olha o que diz o artigo 14A. Trabalhador rural por pequeno prazo. E o que seria esse pequeno prazo? É o contrato, que o prazo dele não vai ultrapassar 2 meses dentro do período de um ano. Trabalhador rural pode ser contratado como safrista e pode ser contratado como pequeno prazo. Contrato pequeno prazo. Esse pequeno prazo é 2 meses em um ano. Então o empregador tem que ser, outra observação, pessoa física, tem que ser pessoa física o empregador e tem que recolher o FGTS e as contribuições previdenciárias desse trabalhador rural por pequeno prazo. Esse contrato, ele vai possibilitar vários períodos descontínuos. Aí eu coloquei aqui o exemplo para ficar mais claro. Contrata-se um trabalhador rural por 2 semanas. Depois de um mês de intervalo, contrata-se novamente por mais 1 semana. Se ultrapassar o período máximo de 2 meses, você contratou por 2 semanas, depois você contratou por 1 semana, depois passou um pouquinho, você contratou por mais 1 semana, não pode ultrapassar o período máximo de 2 meses, dentro do período de um ano. Qual é a consequência se ultrapassar 2 meses dentro de um período de um ano? O contrato será transformado em prazo indeterminado. Contrato prazo indeterminado. Algumas outras observações com relação ao trabalhador rural nós já mencionamos, que é a questão a hora noturna do trabalhador rural. Existem 2 horários. Se ele for da pecuária, ele vai trabalhar o período noturno dele das 20 às 4 horas da manhã. E ele tem um adicional de 25%. Se ele for da lavoura, a jornada dele é das 21, a jornada noturna dele vai ser das 21 às 5 horas da manhã. E o adicional noturno de 25%. Observe que a hora noturna do trabalhador rural é de 60 minutos. Já a do trabalhador urbano é de 52 minutos e 30 segundos. E o adicional noturno do trabalhador urbano é de 20%. Existem as diferenças com relação ao trabalhador rural. Mas isso nós já mencionamos em outras aulas e eu espero que você tenha se recordado agora nesse ponto que nós tratamos novamente sobre o trabalhador rural.